Falar hoje, gente. Reinaldo Azevedo estava sem escrever alguns dias atrás, acho que estava sem escrever, eu estava vendo aqui, desde o dia 17. Fez uma boa coluna, que daqui a pouco a gente vai ler para vocês, mas eu queria comentar o texto antes mesmo de eu lê-lo para vocês. O Reinaldo resgata o Reinaldo Azevedo da Veja para dizer uma coisa. Ele diz várias coisas que eu não concordo, porque eu não sou católico como ele é. Eu não fui conservador e liberal como ele foi na época que ele era colunista na Veja, mas uma coisa que eu concordo muito, que a premissa principal dessa coluna é que o Papa Francisco morreu num mau momento. É um mau momento da gente não ter, pelo menos nessa quadra agora do conclave, a gente não ter um Papa com as ideias que o Papa Francisco defendia. As ideias de um mundo mais diverso, as ideias de um mundo mais inclusivo, as ideias da austeridade pessoal e do voto de pobreza e da preocupação com os mais pobres, tanto que ele está sendo agora velado num caixão de madeira, e é o que o mundo mais precisa nesse momento. O mundo não precisa de mais luxo, o mundo não precisa de mais gasto, o mundo não precisa de desequilíbrio climático, o mundo não precisa de aristocratas, o mundo não precisa das elites. E nesse momento, o Papa Francisco nos deixa. A nossa esperança enquanto progressistas, enquanto pessoas que esperam que esse mundo melhore, que a gente tenha um sistema mais equânime, é que o conclave escolha um cardeal que perpetue as ideias do Francisco. Mas nada disso é garantido, gente. Nada disso é garantido. Estava ouvindo o Viaro falando ontem que tem... Foi o Viaro ou o Suma? Acho que foi o Suma que falou para mim. Que já está tendo bolsa de apostas nesses aplicativos de aposta mesmo. E parece que os favoritos são os italianos, como eu já tinha falado aqui na live. Que tem até aquele cardeal africano, mas ele tem ideias perigosamente ali conservadoras e ele de longe não é o favorito. Roma parece estar inclinada agora a escolher mais um Papa europeu. Mas tem isso também, é um péssimo momento do Francisco morrer, porque a América Latina precisa ganhar um protagonismo maior. E o Reinaldo é muito preciso nisso, sim. Foi um mau momento para o Papa Francisco nos deixar. É um mau momento da gente ter dúvidas se teremos o mesmo número de lideranças progressistas no mundo. Por quê? Gente, eu não sou católico, mas a Igreja Católica tem um alcance imenso. A religiosidade tem um alcance imenso. E a religiosidade foi tomada de assalto por conservadores, por reacionários, por extremistas de direita, por mercadores de Deus, por mercadores da fé, por mercadores que prostituem as ideias religiosas, por pessoas que deturpam a espiritualidade dos menos favorecidos, das pessoas que vendem coachismo. Isso é uma coisa muito importante. Tem um livro aqui do meu amigo Viaro, ó, o Anti-Coach. Se puderem, leiam. A religião se transformou num antro de coaches. A religião se transformou num buraco onde se escondem não discípulos de Deus, mas demônios em terra. Eu não acredito nem no céu nem no inferno, mas se existe céu e inferno, certamente os demônios estão em muitas igrejas, disfarçados de pastores e sacerdotes. Ouso dizer isso. Ah, Pedro, mas você está se dizendo superior a essas pessoas? Não, mas a religião se prostituiu muito para a carne. A religião se prostituiu muito para o capitalismo. A religião, quando ataca o comunismo, aí eu vou falar um pouco de símbolos, eu não vou falar tanto a respeito
do Papa Francisco e do texto do Reinaldo. Eu quero usar isso de ponto de partida para falar de outras coisas. Quando a religião demoniza o comunismo, ela não está louvando Jesus. Ela não está louvando nem o Deus do Velho Testamento. Ela está cultivando. E aí, quando eu falo da necessidade da gente organizar os nossos ódios, quando a gente sente ódio de classe, quando a gente não quer que os ricos continuem usurpando dos mais pobres, esse é um bom ódio. Porque esse é um ódio modificador da sociedade por uma sociedade melhor. O ódio que a religiosidade tem dos comunistas, dos mais pobres, das pessoas que lutam contra a desigualdade social, só pode ser coisa do demônio. Só pode ser coisa do demônio. Só pode ser coisa de quem deseja a autodestruição da sociedade. Eu penso que se as pessoas têm espiritualidade, elas não deveriam pensar assim. Elas deveriam ver no comunismo não Stalin, Mao Zedong, que no mais, estive numa viagem de 10 dias na China e vi, gente. Muita gente fala do regime chinês sem saber a história do regime chinês. A China tinha sido condenada a séculos de vergonha antes da Revolução. Então, demonizar Mao Zedong é não conhecer a história da China. Mao Zedong, inclusive, depois foi sucedido por pessoas que ele perseguiu, mas ele é reconhecido na China inteira como o pai da China moderna. Então, você demonizar o comunismo através de líderes que sim têm as suas controvérsias, líderes autoritários, é não entender as similaridades de um regime que prega a igualdade de todos com o evangelho de Jesus Cristo. E por isso que eu digo que tem muitos demônios nas religiões que a gente assiste. Nas religiões que pregam uma coisa no púlpito e na vida privada fazem outra. Nas religiões que querem ser donas de cadeias de transmissão de televisão e grupos de mídia poderosos, numa espécie de nova configuração do cidadão Kane. Isso para mim não é coisa de Cristo, não é coisa de Deus, é coisa dos demônios. Os demônios que vocês dizem expelir, e na verdade vocês guardam para dentro de vocês. Vocês guardam para dentro de vocês. Então, não reconhecer isso, não reconhecer a contradição completa que vocês têm, é o passaporte para o que a gente está vivendo. As pessoas guardam demônios e não à toa. As pessoas que seguem esses credos, que se metem na política, elas vão e votam no Bolsonaro. Elas vão e votam no Tarcísio. Elas não votam no Partido Novo. Elas não votam no PSDB. Elas votam imediatamente nos fascistas. Então é ruim a gente não ter uma liderança como o Papa Francisco. É ruim um cara dentro do neopentecostalismo, um cara como Caio Fábio, não ter mais predominância do que Silas Malafaia, do que Edir Macedo. É ruim. São pessoas que abrigam demônios dentro de si. Demônios, a gente tem que falar essa palavra. Elas são figuras demoníacas. Elas são figuras diabólicas. E são diabólicas porque elas nos tratam dessa forma. Não tem como eu categorizar de outra forma. Porque é assim que eles nos veem. Se um cara desses pega um corte daqui da minha live, ele vai falar isso, que eu não sou de Deus. E eu não sou mesmo. Mas eu acho que no meu ceticismo, talvez eu seja um pouquinho melhor do que as pessoas que enganam os outros, prometendo os céus, prometendo a prosperidade e entregando
castração, entregando fascismo, entregando dor para essas pessoas. Dor. Machucando essas pessoas. Eu não consigo achar isso coisa de Deus. Eu não consigo achar isso uma boa religiosidade. Eu não consigo ver obras dessas igrejas. Eu vejo Silas Malafaia organizando um protesto do Bolsonaro. Eu teria vergonha de ser seguidor de um pastor como Silas Malafaia e ver o que ele fez na Avenida Paulista. É demoníaco. É demoníaco. A gente dá risada, teve umas partes dos discursos que foram francamente patéticas, mas a gente vê um homem de Deus, supostamente homem de Deus, louvando um político, como a Diva Silva está dizendo aqui, que pode ser preso a qualquer momento. E essas pessoas vêm falar dos padres, dos religiosos que manifestaram solidariedade ao Lula? Quem são esses pastores para dizer um a respeito do presidente Lula? Quem são essas pessoas? Esses endemoniados que deturpam o conhecimento de Jesus Cristo. Quem são essas pessoas? É um péssimo momento da gente não ter uma liderança como o Papa Francisco. É péssimo a gente não ter outros papas franciscos. E aí vem o cerne do meu editorial de hoje, que é o seguinte: nós precisamos de mais franciscos. É muito legal, é muito bacana a gente exaltar, mas a gente precisa de mais Padre Júlio Lancelotti. Vocês têm espalhado o que o Padre Júlio Lancelotti posta nas redes? Vocês têm espalhado a pastoral que ele tem no bairro da Moca, os trabalhos voluntários que ele tem ajudando muita gente em situações extremamente precárias, moradores de rua que morrem. Eu não estou pedindo para vocês irem até lá. Exatamente, Alba Granato, são demônios travestidos de santinhas, exatamente. Eu não estou pedindo para vocês irem para lá, mas eu estou pedindo para vocês compartilharem ao máximo. O Padre Júlio Lancelotti precisa de todo o apoio. De todo o apoio. Dos católicos, dos cristãos e dos ateus. Você não acredita em Deus? Acredite no trabalho desse santo homem. Espalhem. Espalhem o trabalho de bons religiosos que vocês têm. Então é importante a gente saber disso. E tem uma pessoa aí no chat que está falando assim, não tem nada a ver com demônio. Tem sim. Eu não acredito em deuses e demônios. Eu não acredito... Eu tenho dúvidas a respeito de muitos aspectos da espiritualidade. Mas muitas vezes a gente usar a linguagem, a gente usar a roupagem que esses religiosos nos referem, ajuda a gente a destruir o construto que essas pessoas erguem para acabar com o nosso campo político. Nós não somos demoníacos. Em muitos aspectos, os nossos companheiros comunistas, os nossos companheiros socialistas estão muito mais próximos de Jesus. Estão muito mais próximos de Jesus do que um pastor endinheirado falando a respeito da família do bem, de bem. Ou de bens. É importantíssimo a gente inverter o que eles fazem com a gente. A forma como eles nos estigmatizam, a forma como eles deturpam as nossas ideias, a forma como eles rebaixam os ataques. Então, se eles vão jogar abaixo desse jeito, a gente precisa retribuir na mesma moeda e a gente precisa apontar as contradições deles. Quando eles falam de Deus, eu vejo tudo nessas pessoas, menos Deus. Menos Deus. Quando eles falam da família de bem, eu vejo tudo nas famílias deles, menos famílias de bem. Quando eles falam das mulheres virtuosas, eu não julgo essas mulheres, mas eu vejo mulheres que sofrem na mão desses homens. Então, meus caros, a gente tem que unir esforços, unir reforços e
Agradecer também que nós temos do nosso lado um cara como o Reinaldo Azevedo, um cara que professa a fé católica, que já foi um conservador e que agora está do lado certo, fazendo as coisas que realmente fazem a diferença no nosso campo político. Então é fundamental a gente defender o Reinaldo, é fundamental a gente defender as ideias que traz o Reinaldo, mesmo quando a gente não concorda com tudo que está nessa coluna, e eu vou ler ela em seguida aqui com vocês, mas a gente precisa entrar nesse debate. A gente tem que entrar no que a Alba Granato está falando. É uma fé de pessoas malignas. É uma fé que torna o desafio de encarar essas pessoas muito mais difícil. Muito mais difícil, porque a gente está lidando, gente, com mentalidades que foram corrompidas. E por isso é fundamental, gente, aí agora falando um pouquinho mais do nosso trabalho, por isso que é fundamental vocês que estão aqui na trincheira, vocês que estão defendendo a democracia, vocês que defendem Papa Francisco, vocês que defendem essas questões todas, ao invés, e eu sei que ninguém aqui está caindo na do Silas Malafaia, ao invés de a gente cair no som desses falsos profetas, valorizem o jornalismo, valorizem o conhecimento material que a gente constrói aqui. Muitas vezes em cima de espiritualidades. A gente vai ouvir aqui pastores, a gente vai ouvir aqui teólogos, a gente vai ouvir aqui filósofos, sou formado em filosofia, aliás. A gente vai ouvir aqui pensadores, a gente vai ouvir psicólogos. E para ter esse espaço aqui que a gente está conversando, a gente depende da ajuda de vocês no nosso Pix, no nosso Superchat e no nosso membro. Não hesitem em contribuir, porque aqui nesse programa e em todos os programas a gente vai trazer para vocês notícias completas, a gente vai trazer o contexto das notícias, a gente vai trazer análise e a gente vai trazer uma coisa que eu estava conversando com a Xanda ontem, que é uma palavra para a gente não perder a esperança, sobretudo quando os tempos ficarem mais difíceis. Então, meus caros, é fundamental vocês ajudarem no jornalismo, é fundamental vocês ajudarem na democracia, é fundamental vocês ajudarem na criação de informações com qualidade, com veracidade, com autenticidade. Se sentimos falta de Papa Francisco nesses contextos, se a gente sente realmente saudades de ter uma liderança como essa, e ainda vamos sentir ainda mais saudades disso, a gente precisa fortalecer os que estão aqui conosco. Então, eu tô com vocês, eu preciso que vocês estejam aqui nos ajudando, que é muito necessário para a gente fazer esse trabalho. Precisamos de R$200 de Superchats ou Pix e 2 membros na nossa meta. Luciana Samartini, bom dia, querida. Histórias eu conto, compositor José Arthur, de Recife, saudações. Graças às ações sociais do Padre Júlio, muitas pessoas ainda têm esperança de dias melhores. Exatamente. E tem gente que já perdeu as esperanças, que o Padre Júlio vai lá e dá o último reforço que essa pessoa precisa. Muitas vezes esses moradores de rua, gente, eles precisam de um café, de um abraço, de uma palavra, de uma reflexão, da coragem que o Padre Júlio tem, que o Papa Francisco tem, de abraçarem, por exemplo, a causa palestina, as crianças que estão morrendo na faixa de Gaza, vítimas de uma guerra covarde. Então, é fundamental, gente. É fundamental que a gente esteja na linha de frente para fazer esse tipo de esforço mudar e esse tipo de esforço tocar. Fátima Santos, bom dia. Pedro Zambardi e a todos do chat, bom dia. Fátima, deixa eu agradecer outras pessoas aqui. Francisco de Assis, Tarcísio, Caiado, Ratinho, Zeme, qualquer outro de direita ou do bolsonarismo farão maldades contra os trabalhadores e aposentados. Seria a volta do desemprego e da fome no Brasil, como foi em
Bolsonaro. E que está travestido, Francisco, nessas pessoas, aliás, lindo nome, Francisco de Assis, está travestido nesses pastores que apoiam esses políticos. São pastores da elite, gente. Da elite do atraso do Brasil. Pastores da elite do atraso do Brasil. Pastores que deveriam olhar para os menos favorecidos, olhar para as pessoas que carecem de espiritualidade e, no entanto, olham para os seus próprios bolsos. Olham para a sua própria conta bancária. Olham para o número de carros que eles têm e ainda dizem para os fiéis, eles ainda têm cara de pau, por isso que eu falo, são demônios. Não tem outra palavra, são demônios. Não dá para designar de outra maneira. Aquilo não é de Deus. Aquilo só pode ser do diabo. Ô, Edith, obrigado, querida. Fechamos os membros aqui. Só pode ser do demônio. Só pode ser de ideias que nos atingem. Só pode ser da destruição. Só pode ser do atraso. Não é de Deus. Não é de Deus. Eu não tenho religião já faz um tempo. Eu duvido se Deus existe, porque a gente vê. E aí vem o meu lado um pouco. Ah, Pedro, por que você não tem mais uma religião? Porque eu já vi muita coisa bizarra nesse mundo, né, gente? Eu não consigo enxergar um nexo numa entidade criadora e que zela por nós como um refúgio para as minhas aflições, para as minhas inquietudes. Eu, infelizmente, acho que nós estamos muito mais reservados ao deserto do real do que as questões espirituais. As questões espirituais são muito importantes. Eu sempre digo que as pessoas que são religiosas são muito mais felizes do que eu sou, mas eu não consigo não duvidar. Eu não consigo não achar que, no final das contas, as coisas não têm tanto sentido assim. No entanto, existe uma coisa que eu acredito, e não é Deus. Eu acredito muito no poder das pessoas. Eu acredito muito no autoconhecimento e no conhecimento. Eu acho que pessoas bem informadas, pessoas que leem bons jornais, leem bons livros, assistem bons filmes, jogam bons videogames, tem o seu entretenimento aí bacana, costumam ser pessoas melhores, costumam ser pessoas mais éticas, costumam ser pessoas que tomam as decisões certas. E a gente tem que propagar isso, a gente tem que defender isso, a gente tem que colocar isso. E aí, se as pessoas sentem uma necessidade de uma espiritualidade, de uma devoção a um Deus, uma devoção a uma entidade, uma devoção a várias entidades, elas têm todo o direito de... Por isso que eu digo, eu não sou ateu, eu sou agnóstico, eu não sei se Deus existe. Eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas muitas vezes para não acreditar mesmo. E aí, se as pessoas têm necessidade de acreditar, que elas acreditem, que elas tenham seus cultos, que elas tenham a sua pregação, que elas também não tentem encher o saco das pessoas que não têm. Então, Ana Lídia, eu não concordo com isso. Quem não crê em Deus é uma pessoa vazia. Você não sabe qual que foi a vivência da pessoa. Você não sabe qual foi a vivência da pessoa. Eu nem tive uma vivência tão extraordinária, tá, gente? Eu sou muito privilegiado, mas eu vejo as coisas acontecendo e eu duvido que exista um Deus. Eu duvido mesmo. Eu fico pensando que se esse Deus existe, ele é masoquista. Ele é um cara que gosta, às vezes, do sofrimento. E aí, às vezes, eu tenho dúvidas. Às vezes, eu tendo a não acreditar. E exatamente, Valdirão, que o cara tá falando aqui, ó. Cara, a dúvida não é sobre Deus, mas sim sobre esses caras que dizem exatamente. Quando eu vejo esses falsos representantes de Deus, eu não consigo acreditar no Deus cristão. Eu não consigo, ao contrário, eu consigo ver justamente o que eu falei nesse editorial todo. Para mim, me parecem seres endemoniados. Para mim, me parecem seres possuídos pelo diabo. Não por Deus. Não por Deus. Legal sua concepção, viu, Trebor? Legal. É uma concepção bastante filosófica, né? Deus é a energia, nós somos a consciência dessa energia. Pode ser. Pode ser. Ou pode não existir nada, né, gente? Pode não existir nada. E, na verdade, os deuses
as divindades serem uma forma da gente ressignificar o que é a nossa realidade. Mas o que eu foco é nisso, gente. Quando eu vejo o Padre Júlio, eu não vejo só o Padre Júlio, eu vejo a pessoa do Júlio Lancelotti. A pessoa que, sim, talvez tenha realmente Deus no coração quando ajuda aquelas pessoas, e a pessoa que tem o grande ser humano. Existe grande ser humano. Antes de vocês quererem ser os melhores seguidores de Deus, sejam pessoas grandes. Sejam pessoas humanas. Sejam pessoas preocupadas com o próximo de verdade. Não porque é legal. De verdade. Sejam pessoas que pensem a sociedade. Sejam pessoas que se envolvam, sim, na política. Se envolvam na política. Eu não estou falando só da política do Bolsonaro e do Lula. Estou falando da política da sua cidade aí no interior, seja lá de qual lugar do Brasil você esteja. Seja na sua política de bairro. Por que a sua rua não tem iluminação? Por que a sua rua tem problema no fornecimento de água? Brigue pelos seus direitos. Sinta na pele a vida que você tem. Converse com as pessoas que estão na rua. Converse com seus amigos na internet para fazer boas ações. Resgatem bichos na rua. Melhorem os lugares onde vocês estão. Isso, para mim, se eu acreditasse em Deus, eu diria, isso seria uma representação de Deus aqui. E não os demônios que a gente vê nos discursos dinheiristas de pastores que prometem os céus para vocês. Porque quando eu estou pedindo superchat Pix aqui para vocês, gente, eu estou pedindo para a gente continuar mantendo esse contato que chega a centenas de pessoas. Eu não estou prometendo para vocês os céus, eu não estou dizendo que eu sou santo, eu não estou dizendo sequer que eu sou representante de Deus, eu estou dizendo, aliás, que eu não acredito em Deus, talvez. Eu sou humano, eu sou demasiadamente humano. Eu sou um cara que tenta pensar essa sociedade. E eu quero que vocês pensem junto comigo. E ao pensar a sociedade, eu quero que vocês sejam pessoas melhores. Sejam a melhor versão de vocês. Não sejam pessoas que se sentem derrotadas pelo primeiro obstáculo. E aí vai parece um pouco de autoajuda, mas não é autoajuda, eu tô falando do deserto do real, das angústias que nós temos. Então é importante isso, gente. É importante fazer como o Sully falou aqui, ó. Eu sou uma pessoa espiritualizada, mas eu dispenso a religião. Doutrina cega as pessoas. Não sejam doutrinários. Ou melhor, sejam doutrinários no que interessam. Sejam pessoas boas. Sejam pessoas generosas. Moisés Pereira, no que você acredita? Moisés, eu acredito nas pessoas. Eu acredito que nós somos matéria, eu acredito que nós somos carne, eu acredito que nós temos uma mente, e a mente humana, eu tô com o Nicoleles, é a melhor máquina, é a máquina mais fascinante que existe, que nenhuma inteligência artificial vai ser capaz de substituir. A mente humana é uma coisa simples, a mente humana é tão incrível que ela cria uma coisa tão curiosa quanto a religião. A mente humana é tão incrível que ela consegue colocar a nossa espécie no espaço. A mente humana consegue fazer coisas maravilhosas. E o que eu acredito é isso. Eu acredito que eu não sei direito de onde viemos. Eu acho que tem que fazer mais investigações científicas a respeito disso. Mas eu tenho certeza que nós iremos para a desgraça se a gente não tiver preocupações com esse meio ambiente, com esse planeta. Então é importante, gente. Lidem com os vazios de vocês, mas lidem de forma adulta. Quer recorrer a uma religião? Tudo bem, mas não acabe cega por ela. Isso é uma coisa muito importante. E o Lucas falou aqui, a mente humana é tão incrível que consegue desenvolver as formas mais elaboradas de se eliminar da face do planeta. Exatamente. Nós somos arquitetos da destruição ou arquitetos da criação, né, gente? Eu acho que a mente humana ainda vai ser capaz de fazer a nossa espécie sobreviver em outros planetas. Eu acredito nisso. E não é piração do Elon Musk, tá? Eu acho que em algum momento a gente vai conseguir fazer isso. Mas nós temos que pensar no que a gente está fazendo nesse mundo. A gente tem que pensar nos combustíveis que a gente está usando. A gente tem que refletir, gente. A gente tem que viver. Viver é refletir. Viver é encarar problemas. Viver não é fácil. Não é fácil. Então
É muito importante. Acredita em Deus, cara. Gosto muito de você. Pelo amor de Deus, nunca fale isso. Cara, não sei se acredito não. Entendeu, MC? Mas tudo bem. Mas veja, eu não sinto que vou cair no inferno se eu duvidar da existência de Deus. Ralph Bowie mandou pra gente: sou espiritualista e tenho me encontrado na filosofia budista. O budismo é bem interessante. É bem interessante. Mas eu mesmo assim, ainda o budismo não me pegou também. Que curiosamente diz que Deus não existe, pois não é manifesto, apenas é. Desta forma, podemos dizer que Deus é a natureza. Exato. Exato. Cultuem a melhor versão de vocês. Isso é importante, tá? E é importante. É o que o Lucas falou. Não saímos nem do primário. Não pode bater, não pode xingar, não pode matar o coleguinha. Exatamente. E se for bater, gente, batam nas coisas que realmente valem a pena. Esses fascismos e esses discursos demagógicos. É o que o Papa Francisco sempre disse. Aí eu tô voltando pro começo do editorial. Por que o Papa Francisco faz tanta falta? Porque ele colocava a gente na linha do que interessa. Um cara com o poder que o Papa Francisco teve, pedir para ser enterrado num caixão de madeira, é tudo que a gente tem que colocar na nossa cabeça, gente. A gente tem que querer aquilo que é mais austero, a gente tem que querer aquilo que é mais humilde. Nós temos que ser mais realistas. É lógico, gente, que eu gosto de dinheiro. Mas assim, eu não sou miserável a ponto de gostar só de dinheiro. Quando eu peço contribuições de vocês aqui, e agradecer de novo a nossa querida. A galera já tá mandando aqui contribuições. Obrigado, Lilian. A Edith fechou aqui os nossos membros, a Lilian mandou. Para mim, não importa ou não acreditar em Deus, acreditar ou não em Deus. Se ele existir, não é tão narcisista que exige que creiam nele. Ele quer o nosso amor e cuidado com o mundo e com os outros. É isso. É isso, Lilian. Quando eu peço para vocês as contribuições financeiras aqui para a gente manter o canal, eu quero porque a gente vai bater 100 mil inscritos nessa semana. E se eu não pedisse a grana, a gente não estaria aqui. Vocês entendem? Eu peço dinheiro não pelo dinheiro. Eu peço dinheiro com um objetivo. Eu peço dinheiro com um propósito. Aí volta para a questão que eu realmente acredito. Eu acredito nas pessoas. Eu acredito nas pessoas. Significa que às vezes eu sou a minha melhor versão? Não. Às vezes eu sou uma pessoa péssima. E eu reconheço isso. Às vezes eu sou uma pessoa péssima, às vezes eu sou uma pessoa intransigente, às vezes eu sou uma pessoa cabeça dura. Mas eu acho que a gente melhora à medida que a gente revê as nossas atitudes, revê a nossa humanidade. Humanidade, gente. Humanidade. Não há nada mais divino do que o humano. Do que o humano. Não há nada mais divino do que a consciência que nós temos dessa caminhada que a gente faz por aqui. Não há nada mais divino do que a gente pensar que a nossa espécie consegue desenvolver uma ideologia em torno da igualdade para multiplicar ainda mais a nossa espécie. Não há nada mais divino do que uma espécie que cria a cultura que nós estamos criando. Quando eu estava na China, a China foi o país que criou a caligrafia, né? Eu vi torres e mais torres construídas há milhares de anos dedicadas a poetas. Nós somos capazes disso. Nós somos capazes de fazer agricultura em montanhas, nós somos capazes de desenvolver. Agora, com a inteligência artificial, vocês não têm ideia do mundo que se avizinha. Do mundo que se avizinha. A gente vai criar muita coisa interessante se a gente não destruir o planeta antes. A gente vai criar muita coisa interessante nos próximos anos. A gente vai chegar em áreas do conhecimento que a gente não chegou antes. Mas para isso nós temos que ser pessoas melhores. Nós temos que ser pessoas humanistas. Nós temos que conhecer a nós mesmos. O DJ Carlinhos Cancún falou certo aqui. Estamos vivendo o ápice da necessidade de nos conhecermos melhor, corrigirmos a nós mesmos e evoluirmos para o bem. É isso. Conheçam vocês mesmos. Nem para vocês evoluírem para o bem. Às vezes evoluam para o mal, mas vivam. Vivam as experiências que vocês precisam viver. Não se contenham, não se percam
em verdades únicas. A gente combate o fascismo porque eles são isso. Porque eles são isso. É o que eu falei da agricultura na montanha, eu estava falando que na China eles têm um conceito, Lucas, não é só agricultura, eu falei errado. Tem agricultura, mas eles têm um conceito de industrialização no interior do país, que é uma coisa importante. O Ralph Bowie falou aqui, não é errado querer dinheiro, afinal, vivemos num mundo capitalista onde ter dinheiro é fundamental para a sobrevivência. O dinheiro em si não é bom nem ruim, a questão é o que faremos com ele, exato. E tem gente que cultua o dinheiro. Esses pastores que eu falei para vocês que pedem para votar em Bolsonaro, muitos deles cultuam a grana. Eles gostam da grana, eles são viciados na grana. E a gente não pode ser isso. Quando eu peço aqui para a gente bater as metas, é só para a gente fazer esse tipo de coisa. Fala pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.